os Estados Unidos está passando por uma crise e não é de hoje. Se a gente quer alguns exemplos recentes, os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos atingiram esse ano o maior nível desde outubro de 2024. E a gente está vendo um crescimento avassalador do desemprego até em áreas que há pouquíssimo tempo atrás estavam sendo aquelas áreas assim de crescimento absurdo da empregabilidade, como ciência da computação e engenharia da computação. Esse ano, entre os jovens com 22 a 27 anos com diploma, a ciência da computação e a engenharia da computação foram as áreas de formação com maiores índices de desemprego, 6,1% e 7,5%. Além disso, no primeiro trimestre de 2025, o PIB dos Estados Unidos caiu pela primeira vez desde 2022. O Banco Mundial previu esse ano o pior crescimento econômico da economia global desde a década de 1960. E os Estados Unidos está entre os países que sofrerão essa queda no crescimento econômico. A organização Moody's Analytics disse que os Estados Unidos enfrentará uma desaceleração do crescimento econômico de 0,4% por ano durante o mandato de Donald Trump. Tem vários outros índices, desde a década de 1950, que os Estados Unidos está sofrendo sucessivas crises que afetam o seu crescimento econômico, né? Então, é uma crise muito grande em que os Estados Unidos se encontra, crise que não é de hoje e que, repito, desde a década de 1950, 1960, os Estados Unidos vem passando por momentos de uma crise econômica muito profunda que tenta se recuperar antes de atingir uma recuperação plena. Mergulha de novo em uma crise econômica profunda e isso vai se repetindo. Aquela crise de 2008, 2009 foi um grande exemplo disso. Antes de uma recuperação plena desse período, veio outros sinais de recessão nos Estados Unidos ali em 2016, 2017, depois veio o período da pandemia e por aí vai. Então, o que os Estados Unidos quer fazer é aumentar a exploração desses países que estão no seu quintal, né, que é a América Latina, para, por meio dessa exploração desses países, tentar sair desse cenário de crise econômica que está inserido. Porque como um país imperialista, como um país que foi construído em cima da exploração do próprio povo e principalmente dos povos oprimidos de outros países coloniais e semicoloniais, os Estados Unidos vê como única saída para sua crise econômica a exploração ainda maior dos povos do mundo, né? E aí, como que os Estados Unidos exatamente se beneficia desse controle? Ora, controlando esses países, os Estados Unidos pode favorecer que as empresas yankees aumentem a exploração dos recursos latino-americanos, né? Sempre foi assim. Por exemplo, os Estados Unidos, em vários países, garantiu que os governos desses países seriam alinhados aos Estados Unidos para o benefício de empresas como a United Fruit. Na questão da Guiana, os Estados Unidos também tem empresas com grande interesse econômico ali e, por isso, busca a desestabilização política para garantir a estabilidade econômica, né? A gente tem também o exemplo de como que, quando os Estados Unidos têm controle desses países, as empresas yankees ganham controle significativo sobre setores vitais, como, por exemplo, ferrovias, portos, infraestrutura, por aí vai. Um exemplo é o Canal do Panamá. Há pouquíssimos meses atrás, a gente viu o Canal do Panamá pensando em entrar na iniciativa Cinturão e Rota, conhecida também como Nova Rota da Seda, um projeto megalomaníaco, né, internacional do social imperialismo chinês. No momento em que o governo do Panamá ameaçou entrar na Nova Rota da Seda, os Estados Unidos ameaçou enviar tropas para o Panamá e o Panamá deu um passo atrás, né? Então, são vários os exemplos na história da América Latina, na história dos Estados Unidos, de como que os Estados Unidos interviu diretamente na América Latina para garantir os seus interesses. Inclusive, tem um dado que foi comentado esses dias que mostram como que, entre os anos de 1954 e 1989, os Estados Unidos fez 56 intervenções militares na América Latina e no Caribe. As justificativas eram várias, né?
combater uma insurgência comunista, combater isso, combater aquilo, defender a democracia, que é o lema preferido deles e também o mais falso. A justificativa de hoje é o chamado narcoterrorismo, né? É o bingo, né, companheiro? Ou é tráfico, ou é terrorismo, ou é comunismo. Exato. Não falha. E esse discurso de combate ao narcotráfico internacional é uma fantasia completa criada pelos Estados Unidos, né? Afinal, a CIA, que é a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, que hoje mesmo esteve presente com um avião secreto no Rio Grande do Sul e em São Paulo, já foi várias vezes acusada de financiar e estimular o tráfico internacional de cocaína, né? Principalmente financiando cartéis para combater insurgências revolucionárias. O jornalista Vijay Prashad, por exemplo, tem um livro dele chamado As Balas de Washington, em que ele fala como que a CIA permitiu que a máfia italiana traficasse cocaína para os Estados Unidos, desde que os mafiosos italianos assassinassem comunistas na Itália. Isso depois da queda do fascismo na Itália, depois que o Benito Mussolini foi espancado em praça pública pelo povo italiano, e a agitação comunista na Itália, o movimento comunista na Itália estava muito forte, né? E aí os Estados Unidos, querendo varrer os comunistas do mundo, também, é claro, com a grande ameaça da União Soviética dirigida por Stalin, começou a usar desses cartéis pelo mundo para eliminar os comunistas. Isso aconteceu na Itália, isso aconteceu na Nicarágua, um cartel chamado Contras, né? Os Contras da Nicarágua foram também usados pela CIA para tentar combater as guerrilhas sandinistas, né? Da Frente Sandinista de Libertação Nacional. Então, assim, a história é recheada de exemplos de como os Estados Unidos sempre usou desses cartéis de droga para os seus próprios interesses. O próprio Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos foi também combatido com o financiamento de cartéis de drogas, o financiamento de drogas pela CIA, e as evidências para isso são várias, né? Então, essa justificativa fajuta, né, dos Estados Unidos é só uma artimanha, uma maquinação para tentar ganhar apoio na opinião pública para garantir, né, as suas operações militares. Afinal, se os Estados Unidos estivesse preocupado, de fato, com o combate às drogas, começaria combatendo as drogas por qualquer camarim de Hollywood, que eu garanto que tem muito mais droga do que qualquer favela da América Latina, né? Qualquer metro quadrado de Hollywood, dos altos bairros da burguesia de Los Angeles, tem muito mais droga, das mais refinadas e puras, do que qualquer metro quadrado de bairro pobre da América Latina. Então, é uma justificativa falsa para justificar a intervenção militar na América Latina, e isso só vai aumentar a rebelião do povo latino-americano contra o imperialismo, em um momento em que a América Latina já é um barril de pólvora, né? Recentemente, há poucos meses atrás, o jornal A Nova Democracia noticiou uma declaração de uma organização internacional chamada Liga Comunista Internacional, em que essa organização, dentre várias outras coisas, fala que a América Latina, com vários exemplos de luta armada, luta guerrilheira, e aí é citado a Colômbia, por exemplo, é citada o Paraguai, é citado as próprias lutas camponesas no Brasil, e aí essa organização fala como que a América Latina é um barril de pólvora prestíssimo a explodir. Essas intervenções do imperialismo norte-americano na América Latina só vão colaborar para essa rebelião e para a explosão desse barril.